Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E lembrando que no domingo eu fiz algumas postagens referentes à parada gay que aconteceu em São Paulo e algumas cenas realmente que nos deixam muito chocados, inclusive quando eles começam a levar crianças para esses eventos, né? Com aquele foco de sexualização de crianças. Antes disso, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal, nesse nosso novo canal, já que o outro foi derrubado. Bom, vários vídeos que foram postados no Instagram, quem quiser acompanha lá. Eu fiz também um vídeo que também está aqui no YouTube, mostrando esse bloco de crianças trans, né? A ideia agora é essa questão de crianças trans. Eu já expliquei para vocês como essa agenda age e por que a esquerda estaria por trás dessa agenda. Porque quando uma criança não tem um pensamento formado, às vezes ela tem 10, 11, 12 anos de idade, obviamente eles começam isso com 5, 6. Quando ela chega com 11, 12 anos de idade, ela começa a achar que a experiência homossexual é alguma coisa divertida, alguma coisa na moda. E muitas vezes eles têm essa experiência homossexual sem ele, de fato, ter esse desejo genuíno dentro dele, que é uma questão muito mais complexa. Essa questão da homossexualidade, mas obviamente se a pessoa for adulta e tiver a sua opção sexual, ela deve, sem dúvida nenhuma, ser respeitada e ter os mesmos direitos que os héteros. Não há mais direitos a mais de jeito nenhum, agora iguais sim, com certeza. Então você faz isso, essa agenda ela tenta fazer com que crianças experimentem essa relação, e depois essas crianças, que quando elas chegam na sua maturidade, elas verificam que elas não são, né, que elas não têm esse desejo homossexual, que o desejo delas é de ser heterossexual, que é a maioria, e esse pensamento o perturba na cabeça, e aí muitos têm depressão, ansiedade, coisas até piores acontecem para quem passa por esse processo. E obviamente isso é feito para você sim destruir um pouco o tecido social, que quanto mais perturbado for o tecido social, quanto mais desvirtuado ele for, quanto mais drogado, quanto maior for o número de alcoólatras, mais fácil é dessa elite dominar, né? Pode ser uma elite política, pode ser uma elite financeira, pode ser uma elite burocrática, mais fácil essa elite dominar essa grande massa. Então esse é o interesse, porque muitas pessoas estão por trás dessa parada gay, que não tem nada a ver com respeito ao homossexual. Inclusive muitos homossexuais são contra essa parada gay. O próprio Clodovil, que foi deputado federal e era homossexual, mas era um jornalista muito respeitado, era contra isso. Ele falava que ele era a favor da família. Enfim, mas vamos avançar aqui para um outro tema. Gerou muita polêmica o Tarcísio, governador de São Paulo do Republicanos, indicado pelo Bolsonaro, né? Lançado pelo Bolsonaro como governador, após fazer uma gestão muito boa no Ministério da Infraestrutura. Ele chega no governo de São Paulo e faz um investimento na faixa de 750, 800 mil reais para essa parada gay. E também a gente começa a levantar informações e verifica que em São Paulo, aparentemente a Secretaria de Cultura e o governo do estado está investindo mais de 260 milhões de reais na agenda LGBT. Para quem não sabe, tem um casarão no centro de São Paulo, que era da família Melo Franco, e ele foi desapropriado. Ele custou aos cofres públicos aproximadamente 200 milhões de reais, e esse casarão, que era um casarão que na época o próprio Dória, o João Dória, não quis transformar esse casarão num museu de diversidade sexual. Até já tem um outro museu da diversidade sexual em São Paulo, e o João Dória queria fazer dali um centro gastronômico. Sou obrigado a concordar com Dória, era melhor que você fizesse um centro gastronômico nesse local. Mas aparentemente a secretária de Cultura do Tarcísio, que inclusive foi na parada gay, postou foto na parada gay, eles estão fazendo essa parceria público-privada, que já vai doar esse imóvel, e vão gastar mais 600 milhões, mais 60 milhões, totalizando 260 milhões, para a criação desse espaço cultural da diversidade, ou seja, um museu LGBT no coração de São Paulo.
em pleno governo eleito pela direita. Obviamente, eu não acho que o Tarcísio é um cara de direita, mas ele é muito competente, ele é um cara que executa muito bem, mas infelizmente ele sempre demonstra que ele não percebe tão bem o avanço do progressismo. Ele é um cara fiel ao Bolsonaro, tem demonstrado isso é muito bacana da parte dele, executa obras de infraestrutura muito bem, não tem nenhum rastro de corrupção na sua vida, então parece ser uma pessoa bastante séria e tem quadros técnicos muito, muito bons. Mas para quem não está muito preparado, não percebe o avanço da agenda cultural. E aí o Tarcísio está cometendo uma falha muito grande. E é importante que a gente, como direita, tenha maturidade de poder criticar quem até está do nosso lado, para que essas pessoas possam refletir e voltar atrás, tá, pessoal? A gente não pode transformar a política num fla-flu e mesmo que o time... Eu sou flamenguista, mesmo que o time do Flamengo tá indo mal, eu vou ficar defendendo, não. Tem que apontar os erros para que ele melhore. E realmente é um erro muito grande do Tarcísio. O Tarcísio está cometendo um erro que o Dória não cometeu. E a gente espera que ele, de certa maneira, tente voltar atrás ainda há tempo nisso, em que pese a gente sabe que ele não é um cara muito ligado a esses valores conservadores, mas mais ligado ali ao Bolsonaro, e um cara competente. Mas a gente precisa ter essa maturidade de criticar quando tem que ser criticado, assim como a gente também tem o direito de criticar essas decisões do PL para prefeito, essas articulações. Nós temos que criticar, a gente não pode aceitar tudo, porque senão o movimento não evolui. Então é importante que a gente tenha essa maturidade. Nota 0 para o Tarcísio no financiamento de Parada Gay, nota 0 para o Tarcísio nessa questão de Museu da Diversidade. Infelizmente a pauta da esquerda avança muito, mas é porque a esquerda também é muito organizada, faz uma pressão muito grande, e aí esses políticos às vezes não têm uma atitude para poder enfrentar o movimento LGBT, prefere ceder e atuar em outras áreas. Eu acho que nesse caso o Tarcísio não deveria ter cedido, deveria realmente ter resistido à pressão, e sinal que a direita precisa melhorar na sua organização para que a gente tenha também nossos museus, nossos produtos culturais. A gente tem uma grande parte da população que é conservadora, que é de direita, mas às vezes a gente não tem produtos culturais para que essas pessoas possam consumir, como teatro, como filmes, como museus, como séries, como músicas, e aí a gente acaba consumindo esses produtos progressistas, e isso aos poucos vai moldando a nossa mente, levando a gente também para a esquerda, tá, pessoal? Porque o trabalho de você não se transformar num progressista é um trabalho interno seu. Se você acha que você é totalmente de direita, mas você dança com crianças a música da Anitta, eu vou te falar, você não é totalmente de direita, você já é vítima do progressismo. Se você você pode ser contra o aborto, contra a ideologia de gênero, mas de certa maneira você é contra a liberdade de expressão, acha que tem que regular toda a forma de liberdade de expressão, você também já em certa parte foi contaminado pelo progressismo. Então isso é uma investigação diária que a gente tem que fazer, estudar bastante, ver vídeos, compartilhar, debater essas ideias e ter a maturidade de algumas vezes criticar, algumas vezes elogiar e avançar com o nosso movimento. Pessoal, curtam, compartilham, se inscrevam no nosso canal e vamos em frente, que o Brasil é nosso e tem jeito.